Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, contente por estar com Cristo, por estar vivo mais uma tarde e poder compartilhar algo da Bíblia também com vocês. Hoje eu não tenho nenhum versículo específico, mas tenho algo a falar sobre a Bíblia, esse livro tão importante que aprova Deus deixar para o nosso bem. Eu quero dizer, meus irmãos, que quando nós lemos a Bíblia, nós extraímos informações diretamente da Bíblia. Muitas informações, centenas de informações, nós extraímos diretamente da Bíblia. Algumas são bem fáceis de ser compreendidas, como por exemplo, quando Jesus disse: arrependei-vos. Não precisa nenhum teólogo dar uma explicação, nenhum professor lhe dar uma explicação adicional. Isso é tão comum, é uma expressão tão simples, que até mesmo um leigo, se ele conseguir ler ou se conseguir ouvir essa expressão bíblica, ele vai conseguir extrair o significado dela. Outras já requer um pouco mais de atenção, requer que você saiba um pouco de semântica, um pouco de gramática, um pouco de história, porque tem informações na Bíblia que nós só aprendemos com informações extra-bíblicas. Como por exemplo, quando Abraão ele desceu para o Egito, a Bíblia diz que ele pede a Sara que ela diga, quando chegar no Egito, que é a irmã dele, porque ele temia os egípcios. Mas a Bíblia não dá nenhuma informação adicional sobre esse temor. Por que ele temeu os egípcios? Aí isso a gente precisa buscar informações extra-bíblicas, e nós encontramos essa resposta na história. Quando nós estudamos a história, e principalmente a história dos egípcios, a gente percebe que os egípcios eles honravam, entre aspas, o casamento, de tal forma que eles não poderiam se envolver com a mulher casada. Então, o que é que ele fazia para sanar essa situação? Ora, na mentalidade deles, se eles matassem o marido, estava tudo resolvido. Ela não estava mais casada, agora ela estava viúva e, portanto, eles poderiam tomar posse dela. O faraó poderia levá-la para o seu harém, um príncipe poderia tomá-la também para o seu harém, ou até mesmo uma pessoa de grandes posses poderia tomá-la para si, desde que o marido estivesse morto. Então, na mentalidade deles, o problema estaria resolvido. Matando o marido, estaria resolvido o problema. Então, esse era o medo de Abraão. Claro que a atitude de Abraão em pedir para que Sara mentisse não está de acordo com os padrões morais que Deus estabeleceu, tá certo? Abraão ali mentiu, Abraão ele não confiou o suficiente em Deus, Abraão expôs Sara, a sua própria esposa, ao perigo, Abraão agiu de forma precipitada, Abraão não concordou com isso e por fim ele foi repreendido pelo próprio faraó. O crente foi repreendido pelo ímpio. Por quê? Porque estava errado, tá certo? Então essas informações nós aprendemos de extra bíblica. E às vezes nós devemos buscar também respostas em outras ciências, como na geografia, na antropologia, na arqueologia. Então essas outras ciências, a filosofia, a matemática, nos ajudam em algumas situações específicas a compreendermos melhor a Bíblia, tá certo? Mas tem algumas informações, queridos, que estão dentro da própria Bíblia e nós não conseguimos depreender em um primeiro olhar. É preciso um olhar mais minucioso, mais atento, mais investigativo, fazer o papel de Sherlock Holmes, né? Fazer o papel de um investigador ali, e como diz o escritor aos Provérbios, né? Se como prata preciosa a buscares, então encontrarás. Então tem informações que a gente precisa escavacar mais um pouquinho, tá certo? São informações que estão na Bíblia, não estão diretamente, mas está lá, embutido de uma forma incomum, que é preciso você analisar outros textos, juntar, concatenar, ligar, somar, subtrair, e você encontra ali uma informação preciosíssima, tá certo? Preciosismo que eu estou dizendo para o lado do curioso, né? Claro que as informações necessárias para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a nossa justificação e para a nossa vida moral, está lá abertamente, diretamente, sem precisar de nenhum enigma, tá certo? Mas às vezes nós, juntando os textos da Bíblia, nós encontramos algumas curiosidades, tá certo? E é sobre essas curiosidades
que eu gostaria de tratar também aqui nessa tarde. Eu preparei aqui 12 perguntas sobre o livro de Gênesis, tá certo? 12 perguntas sobre o livro de Gênesis, as quais a resposta está na Bíblia, mas não de forma direta, tá certo? Não são informações extra-bíblicas, não. Está na Bíblia, mas não de forma direta. É preciso a gente concatenar os textos, juntar os textos, linkar um no outro e fazer uma pequena operação matemática para nós encontrarmos a resposta. Eu vou parar o vídeo por aqui e vou gravar outro vídeo com as perguntas e com as respostas, tá bom? Aguarde só um momento.